Já que fomos convidados à oração pelo último hino, eu convido então a orarmos. Senhor, nós agora queremos novamente ouvir a Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, fala a nós, aquieta nosso coração, desconecta-nos dos barulhos que trazemos junto conosco, para que possamos, ó Deus, estar completamente imersos e entregues ao ouvir da Tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza neste ouvir e meditar. No nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós chegamos no dia de hoje ao final da nossa caminhada pelos 10 mandamentos. E eu confesso para vocês que sempre que eu medito sobre os 10 mandamentos de uma maneira mais profunda, como foi feito desta vez, essa é a terceira vez que eu prego sobre os 10 mandamentos, assim, numa sequência. Toda vez que eu prego, que eu penso, que eu medito, que eu preparo o texto, que eu me debruço sobre a palavra de Deus, eu sempre de novo saio impressionado com a profundidade e com a beleza que existe nos 10 mandamentos. E como dito lá no início da nossa série de mensagens, nós chamamos de mandamentos, mas lá em Êxodo 20, logo no começo, Deus diz assim: estas são as palavras que eu dou a todo o meu povo. Mandamentos, nós demos esse nome, porque é uma ordem, não faça isso, não faça aquilo. Mas o que Deus estava querendo nos dar era palavras. Palavras como conselhos, como palavras de orientação, como aquele pai que abraça seu filho e diz assim: filho, talvez não seja uma boa ideia, talvez melhor não fazer assim. Quem sabe a gente pensa diferente, quem sabe a gente caminha numa outra direção. Os mandamentos, eles querem ser vistos justamente nesta perspectiva, não como um estraga-prazeres, não como algo ruim e pesado, mas como palavras que são limites. Palavras que são limites. Ó, até aqui é seguro, a partir daqui fica complicado. Até esse momento, tua família está protegida. A partir deste momento, se tu passares deste ponto, certamente terás problemas. E é isso, e é nessa visão, então, que Deus dá os mandamentos e que nós também tentamos, de alguma forma, trazer a palavra de Deus nesta perspectiva de orientação de limites. E liberdade sem limite é problema. A liberdade ilimitada é um problema. Vai dar ruim. Por isso, Deus coloca estas palavras, estes mandamentos, que nós assim chamamos, como palavras de orientação, palavras de limite, para que a gente viva bem e seguro. Hoje nós queremos então chegar ao final deste tema, e nós queremos então abordar o 9º e o 10º mandamento, que na verdade na Bíblia está escrito tudo junto. Mas Lutero, no Catecismo Menor, separou em 9º e 10º mandamentos. E está escrito assim, então, em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. E a primeira pergunta, talvez, que a gente faça, lendo este texto bíblico de um versículo só, é por que Lutero separou? Por que ele disse no 9º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, e no 10º ele diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença? Por que ele separa? Se afinal de contas fala do mesmo assunto, que é a cobiça. Olhando de maneira assim, simplista, simplória, num português bem objetivo,
A gente diz ok e fala da mesma coisa, mas não fala não. Apesar da tradução ser a mesma, cobiça, as palavras empregadas pelo escritor bíblico lá na língua hebraica, na língua na qual o Antigo Testamento foi escrita, as palavras têm sentidos diferentes. E por isso, quando a gente fala aqui de não cobiçar a casa do próximo, a gente está falando de uma coisa, e quando diz não cobiçarás a mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença, a gente está falando de outra coisa. Mas aí fica difícil entender a Bíblia, né, pastor? Se o pessoal fez isso, né? É que, apesar de serem palavras que vão na mesma direção, lá na língua original elas têm um significado bastante diferente. E é isso que eu quero trazer nesse primeiro momento. Quando ali na Bíblia, no versículo 17, começa dizendo: não cobice a casa do seu próximo, essa cobiça caracteriza o desejo interior de se apropriar. Que nem eu já passei muitas vezes na frente de alguns carros assim e disse: nossa, eu ficaria tão bonito dentro de um carro desses, né? Eu sou apaixonado por carro grande, por caminhonete assim e tal. Eu ficaria tão bonito dentro dessa Amarok, eu ficaria tão bonito dentro dessa Hilux. Ford Ranger, então, é o sonho de moleque. Eu ficaria tão bonito dentro dessa Ford Ranger. Essa é a cobiça da qual fala essa parte. Ah, como eu ficaria bem em um carro desses. Nossa! Como eu ficaria bem viajando num transatlântico, fazendo um cruzeiro de 15 dias pelo Caribe. Como eu ficaria bem. Sabe, não cobiçarás a casa do próximo, tem isso. É esse desejo interior de se apropriar de algo que não é para o teu bico. Mas quando o versículo põe um ponto e ele diz: não cobiçarás a mulher, o gado, os servos, o seu próximo e assim por diante, a palavra utilizada lá na língua hebraica, que também foi traduzida por cobiçar, é uma palavra diferente e ela caracteriza a atitude na qual a mão já está estendida para pegar. Ou seja, é quando a coisa passa daquela ideia de como eu ficaria bonito naquela Ranger azul. É quando eu vou arquitetar um plano para me apropriar da Ranger azul. Uma azul pérola, assim, coisa mais linda. 400 e não sei quantos mil reais. A Raptor. Um sonho. Vale mais que muita casa por aí. Uma coisa é aquela ideia, nossa, como eu ficaria bem. A outra é tipo, ela vai ser minha. E aí a gente maquina um plano ardiloso para se apropriar. O primeiro não cobice é aquela ideia, que todo mundo já teve. A segunda é aquela cobiça que me leva à atitude, que me leva a querer, que me leva a fazer algo para me apropriar. Por isso, Lutero fez a diferenciação dos dois cobices, só que a gente não entende isso assim, se alguém não explicar direitinho para a gente. Muito bem. Sendo bem prático para a gente diferenciar as duas formas de cobiça. É quando, por exemplo, alguém lança um chaveco para cima de uma mulher casada que pertence a um outro cara. Esse é o segundo não cobice que está aí. É quando tem uma atitude com o objetivo de tirar. O primeiro é a ideia. Essa é a diferença básica. Então, esse mandamento, na verdade, ou melhor, esses dois mandamentos, que na divisão de Lutero tem no Catecismo Menor, esses dois mandamentos querem proibir a intenção e a ação. Querem proibir que a gente se
coloque como alguém que está em movimento na direção do tomar aquilo que não é da gente. Por isso, não cobiçarás. Cobiça é sinônimo de inveja. E é interessante perceber que normalmente a cobiça vem atrelada com outro pecado, que é o pecado da ingratidão, que é sempre olhar para aquilo que eu ainda não tenho. A cobiça, a inveja, sempre é um pecado que vem maquiando um outro problema, que é da ingratidão. Poxa vida, eu levo as crianças de mob para a escola. Tem um advogado que vai de Ranger. Eu não sei das contas dele. Eu sei das minhas. É o que dá. Está entendendo? É sempre a ideia de que falta algo. E quando a gente é tomado por essa ideia, a gente começa a cobiçar dos outros. Só que o detalhe é que a gente já tem um monte de coisa. É a ideia do copo meio cheio ou meio vazio. O que a gente valoriza? O meio cheio ou o meio vazio? Então esse mandamento ele é muito objetivo, muito prático, quando ele diz assim, olha, se a gente está cobiçando as coisas dos outros, a gente está fazendo pecado. E a gente está fazendo pecado porque provavelmente a gente não está sendo grato pelo que a gente tem. Porque eu ficaria tão bem, mas tu já não está andando a pé. Agradece a Deus pelo que tu tem. Agradece a Deus pelo pão que está na mesa. Ah, mas seria tão bom ir tomar um café por aí. Sim, é verdade, mas tu tem pão na mesa. A tua necessidade básica está suprida. Louva a Deus por isso. Isso também, queridos, não é um discurso para a gente ser conformista. Tem que ser dito. Por que não um dia assim dizer, olha, um dia eu almejo estar numa situação em que no domingo eu não tenha mais que fazer almoço. Eu vou almoçar fora todo domingo. Esse é meu sonho, viu? Lavar louça domingo ninguém merece, mas é o que acaba acontecendo. Então não é motivo para a gente dizer assim, ah, tá. Não, peraí, não é acomodação, é gratidão. É gratidão por aquilo que a gente tem. Quando a gente tem gratidão, a cobiça não tem espaço. Quando a gente tem gratidão, quando a gente sabe dizer que bom que nós temos tantas coisas, a cobiça perde o espaço no coração da gente. Só que quando a gente não é grato, surge então a inveja, surge então a cobiça, e nessa hora não faltam vozes para nos dizer que não é bem assim. Eu lembro de Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tinham um jardim inteiro à disposição. Frutas das mais bonitas, árvores floridas, um jardim maravilhoso. Mas aquela árvore que o Senhor proibiu, aquela árvore. E aí, o que aparece? A voz de Satanás dizendo, capaz, pega. É certo que vocês não vão morrer. É certo que não vai dar nada. Gente, é só pegar. Deus está com medo que vocês descubram que Ele nem é tão bom assim. E eles pegaram. E deu ruim. Deu muito ruim. Se eles tivessem olhado para o Jardim do Éden e disse, não, nós temos um jardim inteiro, é só uma árvore que a gente não pode mexer, talvez a história seria diferente. É a história que tem a ver com a gratidão. Quando o coração não está cheio de gratidão, a gente fica cobiçando o que a gente não tem, e isso faz mal demais. A cobiça, ela também nos cega para algumas verdades sobre nossa própria história. Por exemplo, quando nós estamos tomados pela cobiça, nós não vemos que a nossa família não vem das mesmas condições que outras famílias. Ei, cada um tem uma história. Eu venho de uma família de agricultores que vieram da Alemanha para o Brasil para não passar fome lá. Olha, da onde eles vieram para aquilo que nós somos hoje, nossa, teve um crescimento e uma melhora significativa.
Não dá para comparar as nossas histórias. E a cobiça não leva isso em consideração. Não, porque no mínimo roubou. Não, porque no mínimo está envolvido em algum esquema, porque não pode. Nós temos histórias. E as nossas histórias, elas nos acompanham. E muitas vezes a gente está cobiçando um outro, mas o outro herdou muito mais que a gente. O outro, quem sabe, teve acesso a situações muito melhores do que a gente, e está tudo bem. Sabe por quê? Porque no final é tudo igual. É um corpo, um caixão, às vezes uma multidão de gente chorando, e um vazio enorme, porque se foi alguém. Está me entendendo? A cobiça nos fecha os olhos para a nossa história, da onde nós viemos. Eu não posso querer ser igual ao outro porque não tem como, a nossa história é diferente. A cobiça também cega os nossos olhos para nos mostrar a nossa... Porque muitas vezes ela não nos mostra a nossa falta de humildade, de querer aprender como melhor administrar o que temos e como podemos, talvez, melhorar de vida. Não, peraí, eu ir perguntar para o fulano como é que a gente faz um planejamento financeiro da família? Não, peraí, isso a gente tem que saber. Tem que saber que fica gastando dinheiro do jeito errado e depois está faltando para aquilo que realmente é essencial. E história de muita gente assim. E olha, tá assim de gente bem-sucedida que é muito humilde para ajudar a gente a dar uma melhorada na situação da gente só com o que a gente tem. Só que para isso a gente precisa do quê? De humildade. E a cobiça, ela não nos deixa humildes. A cobiça nos deixa orgulhosos. É capaz que eu vou me humilhar, pedir ajuda? Vou falar com a Marli para me ensinar a fazer queijo? Eu vou fazer o meu aqui. Aí depois dá ruim, dá aquela polenta, aquela borracha que nem tu consegue comer. Por que não pedir para ela? Um queijinho que, tá acabando meu queijinho, Marli. Por que não pedir ajuda? Estamos com um problema no casamento. Nossa, mas essa minha amiga lá do trabalho, nossa, essa tem uma família feliz, essa tem um casamento legal. Mas tu não sabe que muitas vezes eles pediram ajuda para melhorar situações no casamento, na relação pais e filhos, com filho adolescente que é todo dia uma caixa de surpresa que tu diz assim, meu Deus, eu não acredito que eu gerei isso aí. Não é verdade? Estou exagerando? Só um pouco. Sabe, a cobiça nos enche de arrogância e nos faz perder oportunidades de melhorar de vida. A cobiça também, às vezes, nos faz esquecer que por detrás de muitos de sucesso existe muito esforço e batalha. Gente, do céu não cai nada. E esse é um grande desafio para a gente ensinar para as gerações mais jovens hoje em dia. Cara, tu acha que as coisas são assim, Tu acha que um iPhone 17 Pro Max, que é o que eu mais escuto ultimamente, tu acha que isso cai do céu assim? Cara, tem trabalho por trás. Mas meu amigo tem. Pois é, mas olha para a vida do teu amigo, olha para a família dele, olha para a nossa. Cara, tem esforço. Não existe sucesso sem esforço. Não existe roça limpa sem capinar. Os antigos sabiam disso. A gente está esquecendo. Passa Roundup. Ok, tá, tudo bem, isso é um outro assunto. Mas não existe nada sem esforço. Só que às vezes a inveja nos ocupa tanto que a gente esquece disso. E enquanto o outro está trabalhando, estudando, se aprimorando, a gente está jogando bola, tomando cerveja e gastando o que não podia tomando cerveja. Tu está me entendendo? Ai, pastor, hoje é pedra para tudo que é lado. Claro, porque a gente vive num mundo de cobiça, num mundo de inveja. Vizinho trocou de carro, hein? Ô mulher,
A Chevrolet está com promoção esse final de semana. A Volkswagen está com promoção esse final de semana. Vamos lá, vamos trocar também. Primeira pergunta, precisa? Segunda, tem dinheiro? Terceiro, não vai faltar? Qualquer resposta para uma dessas perguntas que não seja uma resposta favorável à troca, é hora para dizer não. Que bom que o vizinho... Eu sempre digo que bom que meus vizinhos vão bem. Porque se eles vão bem, eles não vêm pedir nada na minha casa e está tudo bem. E a relação está amistosa, está boa. E se eles precisarem de alguma coisa, eu vou ajudar, não tem problema. Mas assim eu sei que eles estão numa situação melhor que eu e está tudo bem. Por quê? Porque cada um tem o seu CPF, cada um tem sua vida, cada um tem sua história. E a gente precisa entender que é assim que é. Queridos, para encerrar, eu quero dizer ainda mais uma coisa. Diante de tudo isso, tu percebe como a cobiça é um problema na vida da gente? Por isso, gente, a cobiça que começa lá na infância, quando as crianças veem o brinquedo do outro e desejam tomar, a cobiça, a inveja, ela também precisa estar aos pés da cruz de Cristo. Por quê? Porque se esse é o nosso pecado, aquele pecadinho que nos acompanha, que nos tortura, isso precisa estar aos pés de Cristo. Senhor, eu quero orar pelo meu vizinho e eu quero abençoar meu vizinho para que ele vá bem, Senhor. Que bom que ele trocou de carro. Deus, eu estou louco para trocar, mas eu não tenho grana para isso e está tudo bem. Deus, me ajuda, Senhor, a administrar melhor o que eu tenho. E abençoa o vizinho. A gente precisa entender que a nossa cobiça é um pecado e isso precisa estar aos pés da cruz de Cristo, como o adultério, como as taras que a gente tem, como as mentiras que a gente conta, como as falsidades e as coisas mais que a gente faz. Precisa estar aos pés da cruz de Jesus. Porque é lá nos pés da cruz que Jesus vai nos mostrar que o outro também tem pecado. E que o pecado dele talvez seja diferente do meu. Mas ele também tem pecado. Ele também tem problemas. E talvez Deus vai me mostrar também que eu preciso me esforçar um pouco mais, economizar um pouco mais, trabalhar um pouco mais. Ou quem sabe trabalhar um pouco menos, para poder curtir o que a gente tem também. Porque também tem um problema. Acumula, 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 acumula e a gente não consegue curtir o que tem. Isso também é um problema, um pecado. Então, queridos, a cobiça, a inveja, a mentira, o adultério, o desejo de trair o cônjuge, o desejo de mandar o pai e a mãe plantarem batata, porque no passado foram pai e mãe muito ruins para a gente, que batiam demais, que xingavam demais, que faziam a gente trabalhar demais. O desejo de dizer assim, agora vocês se virem, porque eu não estou nem aí para vocês. Isso tudo precisa estar aos pés da cruz de Jesus, porque senão a gente vira monstro. Na cruz de Jesus a gente é humanizado de novo, porque nós somos lembrados da nossa finitude, do nosso pecado e de que nós não somos tão bons quanto achamos que somos. Queridos, por isso, e com isso eu encerro, a Bíblia nos dá um importante conselho, dizendo: encham-se do Espírito do Senhor. Quando a gente está cheio do Espírito de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não tem espaço para cobiça, para inveja. Porque a gente vai ser grato, a gente vai ser feliz com o que tem, vai sonhar sim em melhorar, em ter um pouco mais e viver um pouco mais folgado, e não tem pecado nenhum nisso, gente. Mas a gente vai olhar para si e não ao redor. Vai olhar para si e não ao redor. E talvez o Espírito Santo vai dizer assim, cara, faça um pouquinho mais por ti. Tem uma pós-graduação, vai fazer uma pós-graduação para tu poder chegar para o teu chefe e dizer, olha, agora eu sou especialista nisso também, eu preciso de um aumento de salário. E talvez virá. Tu está me entendendo? A cobiça é uma desgraça que precisa estar aos pés da cruz de Cristo. E a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus
Do contrário, nós teremos grandes problemas, grandes dificuldades na vida e na família. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Oramos. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nos chama a viver uma vida na Tua presença, a viver uma vida, Senhor, consagrada a Ti, a viver uma vida, Senhor, onde a gente tem gratidão no coração. Quando a gente fica olhando demais para aquilo que a gente não tem, ou para aquilo que os outros têm, Senhor, nós acabamos sendo tomados pela cobiça, pela inveja. E por isso, Senhor, ensina-nos a sermos gratos pelo cônjuge, pela casa, pela residência, pelos filhos, pelos relacionamentos. Ensina-nos a ser gratos, ó Deus, pelos nossos automóveis. Ensina-nos a ser gratos, ó Deus, pelas coisas maiores e também pelas menores. E, Senhor, dá-nos a consciência de que no final, quando tudo se acabar, tudo vai ser igual. Porque, Senhor, a vida é muito mais do que ter, a vida é ser. Por isso, Senhor, aos pés da cruz nós colocamos o nosso pecado e pedimos ajuda no Senhor a não viver uma vida de cobiça, mas sim uma vida de gratidão e de serenidade. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.